abrir lá então em Atos, capítulo 6, é nosso texto dessa noite. Hoje tentaremos estudar versículos de 1 até 7. O título desse sermão é Perigos e Oportunidades de uma Igreja que Cresce. Perigos e oportunidades de uma igreja que cresce. Vamos ler o texto, mais uma vez. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. A minha esposa sempre concorda quando eu faço essa afirmação, mas eu amo perguntas, e isso não é segredo. E eu gostaria de propor que esse texto não pode ser estudado sem nós iniciarmos esse tempo com uma pergunta bem específica. Eu quero que você pense muito bem antes de responder, tá? A pergunta é a seguinte: você quer que a nossa igreja cresça? Pense muito bem antes de responder. Você tem certeza disso? Quer que a nossa igreja cresça? Eu digo para você pensar muito bem, porque antes de responder a essa pergunta, nós precisamos descobrir o que acontece quando uma igreja cresce. O que acontece quando uma comunidade de pessoas aumenta? Quais são os resultados disso? Ou melhor, quais são os meios que Deus usa para que essa igreja cresça? E esse texto que nós acabamos de ler trata especificamente dessa questão. Nós estamos bem no meio de 2 eventos muito importantes na história da igreja. O primeiro evento é o crescimento da igreja. Então a igreja de Cristo ela estava crescendo em Jerusalém e ganhando muitas almas para o Senhor. Nós vamos lembrar que desde Atos 2, o número de crentes já aumentou para mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. E o segundo evento muito importante na história da igreja, além do seu crescimento, é a sua perseguição. Então, junto com o crescimento numérico, também cresceu a oposição dos inimigos do Evangelho. E Satanás, obviamente, não estava nem um pouquinho contente com o sucesso do povo de Deus, como nunca vai estar. E até agora os cristãos, eles já foram atacados de 2 maneiras nesse livro. Primeiro, por meio da perseguição externa. Então os líderes religiosos do judaísmo estavam atacando a igreja de fora para dentro. E, em segundo lugar, eles foram atacados por meio da corrupção interna, quando Satanás convenceu Ananias e Safira a mentirem contra a igreja e contra Deus. Mas o diabo, ele guardou a sua melhor arma para o final. E esse texto aqui que nós já lemos, narra o ataque mais inteligente de Satanás que ele usou contra a igreja. E por incrível que pareça, a ameaça mais forte que a igreja já teve aqui no livro de Atos é essa agora. E não é por causa de algo ruim, mas por causa de algo bom. Por incrível que pareça. Olha o problema da igreja, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega, ou helenistas, contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Você percebe que nesse versículo 2 coisas estão acontecendo naqueles dias. Nós acabamos de narrar o contexto. Primeiro, o número dos discípulos estava crescendo. Discípulo não é apenas uma pessoa que é membro de uma igreja. Discípulo é um seguidor, é um aprendiz, é alguém que imita Jesus. Mas
isso acabou gerando um problema. E a segunda coisa que esse texto diz que aconteceu naqueles dias. Houve reclamação dentro da multidão de discípulos. E a palavra reclamação aqui significa murmúrio, resmungo. Uma queixa secreta não exposta. Mas o que foi que provocou esse problema? Você vai lembrar aqui que a igreja começou com a vinda do Espírito Santo, lá em Atos 2, nós já estudamos esse trecho. E naquela ocasião, multidões do mundo todo vinham até Jerusalém para comemorar a festa de Pentecostes. Mas, com a conversão de muitos dos judeus que vieram de fora de Jerusalém, ao invés de eles voltarem para suas terras, eles acabaram ficando ali, para aprenderem um pouco mais do ensino dos apóstolos e para partilhar da comunhão com os irmãos. E o problema foi que o recurso deles começou a acabar, porque eles foram só para a festa. E o que a igreja decidiu? Vamos fazer o seguinte: alguns de nós que têm condições, vamos juntar, vender algumas coisas que nós temos, e o dinheiro que nos sobra nós vamos deixar aos pés dos apóstolos, e eles distribuam para esses irmãos que têm necessidade por esse período transitório na vida da igreja. Vamos ajudá-los nesse período. E aí que se você olhar para o capítulo 4, versículos 34 e 35, nós temos justamente a narração disso. Olha 4, 34 e 35. Diz assim: pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então os apóstolos recebiam esse valor e distribuíam para quem precisasse. E o tempo foi passando, obviamente que aqueles irmãos de longe decidiram morar ali, junto com a igreja, e eles conseguiram emprego para se sustentar, parar de viver dessas ofertas. Só que havia um grupo nessa igreja que não conseguia emprego naquela época, mesmo que quisesse. E esse grupo era o das viúvas. E o que era uma viúva nessa época? A viúva, obviamente, era uma mulher que era casada e que o marido faleceu. A mulher, ela era sustentada pelo marido. Ela não tinha direito no mercado de trabalho. A única profissão, entre aspas, que tinha era ser prostituta ou uma prostituta cultual dentro de um templo pagão. Então, ela dependia de todo o sustento que vinha do marido. Mas quando o marido morria, ela ficava às custas do trato dos familiares. Se ela não tivesse nenhum familiar, ela começava a passar por muitas necessidades. Há até um historiador que vai dizer que naquela época era comum que viúvas morressem de fome pelas ruas de Jerusalém. Mas apesar do descaso dos homens, Deus ele se preocupava com essas mulheres. Também se preocupava com os órfãos, com os pobres. Tanto que na lei de Moisés, Deus ordenou que os israelitas que tivessem condições, eles ajudassem esse grupo de pessoas. Lá em Êxodo capítulo 22 você vai ver isso. Mas a maioria dos israelitas não fazia isso, muito menos o Império Romano, que era quem governava na época. E foi aí que a igreja primitiva entrou em ação. Aquele fundo monetário que eles estavam recebendo de doações, que antes ajudava os de fora, mas que agora estão trabalhando, eles direcionaram esses recursos para as viúvas. Porque elas precisavam. E pelo que o texto nos informa, lá em Atos 6:1, naquela igreja havia, você vê no finalzinho do versículo 1, havia uma distribuição diária de mantimentos. Então, isso significa que todos os dias as viúvas recebiam algo para se alimentar, porque não tinham como se sustentar. E aqui tem uma excelente lição para nós, que queremos ajudar a quem precisa. Porque a nossa ajuda, ela deve ser só até o momento em que a pessoa consiga se sustentar. É muito importante lembrar que Deus ele não nos ordena que nós ajudemos alguém que tendo condições de trabalhar, mas não trabalha e viva às custas da ajuda dos outros. Nós devemos ajudar quem precisa sim, mas só quem não tem condições de se manter. Você vai lembrar de 2 Tessalonicenses 3:10 que Paulo disse: se alguém não quer trabalhar, tendo condições para fazer isso, que também não coma. Então a nossa ajuda deve ser para quem não consegue mesmo trabalhar. Mas nós vemos que foi justamente com uma coisa boa, é uma coisa legal, né? Ajudar as viúvas, um serviço social, que começou um terrível problema dentro da igreja. Acontece que em Jerusalém tinham dois tipos de judeus.
Nós tínhamos os judeus que nasceram em Jerusalém, e por isso eles falavam a língua hebraica e a língua aramaica, que é a língua da terra deles. E tinham os judeus que nasceram fora de Jerusalém e que falavam grego. E aí o que acontecia? Os de fala grega que vieram de fora eram desprezados pelos de dentro, que eram da nata, né? Eles eram da descendência mesmo, tanto que falavam a mesma língua de Abraão, Isaac e Jacó. Só que na igreja houveram conversões desses dois tipos de pessoas. E aí foi que o problema começou, porque aquela divisão que tinha lá fora, ela entrou dentro da igreja. Os gregos eram minoria, porque eram as pessoas de fora, e os judeus de fala hebraica eram maioria. E por isso, na distribuição diária, que era feita por quem? Vocês lembram? Pelos apóstolos. Nessa distribuição, as viúvas dos gregos estavam sendo deixadas de lado e esquecidas. E provavelmente não era por maldade dos apóstolos, né, que elas não recebiam. Mas talvez por limitação deles de conseguir atender a todos. Eram muitas pessoas. Mas por serem minorias, os gregos as suas viúvas estavam deixando de receber essa ajuda. E o que foi que os gregos fizeram? Eles procuraram os apóstolos para relatar o problema. Foi isso que eles fizeram? Versículo 1 vai dizer que eles tomaram uma atitude das piores. Em vez de tomar uma atitude para ajudar a essas viúvas que eram do próprio povo deles, eles começaram a reclamar. Eles começaram a murmurar. A falar mal de alguém pelas costas. E a pergunta aqui é com quem que eles estavam insatisfeitos? Não eram só com os judeus de fala hebraica. A insatisfação deles era com quem estava distribuindo. Porque não estava chegando nas viúvas deles. Com os apóstolos. E só de olhar para essa situação, só por cima, a gente consegue perceber 4 falhas que haviam dentro dessa igreja. A primeira falha da igreja era a sobrecarga de tarefas sobre os apóstolos. Porque além de liderar o povo, além de pregar no templo, além de aconselhar as pessoas, além de evangelizar, eles tinham tempo até para serem presos, espancados e ter que se defender diante dos líderes judaicos. Eles tinham que conduzir o povo na oração. E além de tudo isso, esses homens ainda tinham que pegar o dinheiro que era depositado aos seus pés, ir até a padaria da esquina, comprar pão para aquelas centenas de viúvas e distribuir uma parte para cada uma delas. Todos os dias. Imagina quanto tempo isso não tomava. Eu queria que você tentasse se colocar no lugar de algum desses apóstolos. Eram só 12 homens para servir com a palavra quase 15 mil pessoas, contando cada homem com uma esposa e um filho. E não só com palavra, mas com comida também. Então essa é a primeira falha. A sobrecarga de tarefas sobre os apóstolos. Mas a segunda falha dessa igreja era a fuga de resolver os problemas diretamente. Porque se havia algum problema com os apóstolos, os judeus de cultura grega, eles deveriam ter procurado quem? Os apóstolos. E relatado, olha, nossas viúvas estão sendo esquecidas. Mas eles não fizeram isso. Em vez de encarar os problemas diretamente, eles preferiam cometer a terceira falha da igreja, que é reclamar ao invés de buscar a solução para o problema. Era muito mais fácil falar mal dos apóstolos pelas costas do que buscá-los e tentar consertar aquele problema. Era muito mais fácil se fazer de vítima do que se expor e dizer o que estava acontecendo. E a palavra murmuração ou reclamação usada aqui, ela é a mesma para se referir à murmuração do povo de Israel lá no Egito. Ou quando saiu do Egito lá no deserto. E aí você lembra de vários eventos, né? Eram bochichos, eram fofocas, sabe aquele zum, zum, zum? Parece um bando de abelhas. Era algo silencioso, era algo escondido. Mas era algo terrível. Mas a pior falha da igreja é a quarta. É que ela não estava preparada para lidar com os problemas. Os membros estavam mal acostumados a ter tudo na mão. E os apóstolos estavam totalmente atolados de serviço. E aquela igreja que estava crescendo cada vez mais estava sendo ameaçada pelo próprio crescimento. E só com base nesse versículo a gente pode aprender muito sobre como nós devemos nos posicionar diante do crescimento da igreja. Primeiro, nós devemos ajudar aqueles que precisam de ajuda. Isso é óbvio, o texto deixa bem claro.
Muitos de nós têm condições de manter a própria família, manter a si mesmo, mas nós não podemos pensar só em nós mesmos. Nós precisamos olhar para os lados, estar atentos às necessidades daqueles que se achegam a Cristo. Porque há pessoas que não têm com o que se sustentar. E nós, às vezes, queremos simplesmente pregar o evangelho para essa pessoa. Mas algo muito importante, alguém com fome não ouve. Se você não ajuda essa pessoa, dificilmente ela vai conseguir entender o que você está dizendo. Então, com uma mão você leva o evangelho e com outra você leva uma ajuda daquilo que ela precisa. Muitas pessoas não têm com que se sustentar, não porque elas não querem trabalhar, mas porque elas não podem trabalhar. Seja talvez por doença, por invalidez, por uma viuvez, por acidente, por falência, né, de uma empresa. Mas nós precisamos olhar para isso, socorrer os necessitados, tanto os de dentro quanto os de fora também. Porque Deus se preocupa com eles. Deus deseja que nós sejamos instrumentos nas mãos dele para socorrer a quem precisa, abençoar quem precisa. Mas a segunda coisa que fica muito claro nesse texto é que nós precisamos saber que com a diversidade na igreja, quanto mais a diversidade aumenta, mais os problemas acontecerão. Quanto mais pessoas diferentes nós tivermos na igreja, mais problemas teremos. Porque todos nós somos pecadores. Você concorda com isso? Você é um pecador? Sim. E o que se espera de um pecador? Pecado. Pecado. E apesar de nós lutarmos contra a nossa velha natureza, esse mesmo pecado vai causar problemas dentro da igreja. E às vezes, perceba, Satanás ele não precisa fazer nada para atacar a igreja. A própria igreja se ataca. Porque ela é constituída de pecadores. Pecadores em busca de santificação, mas ainda pecadores. E por essa razão nós precisamos estar sempre preparados para enfrentar os problemas. Porque os problemas virão, cedo ou tarde, eles virão. E aí eu quero te desafiar, prepare-se para os problemas. Não ache que a vida na igreja ou a vida com Deus é só um mar de rosas. Saiba que você vai se decepcionar com muitas pessoas. Inclusive com esse que vos fala. Eu vou decepcionar muito vocês. Mas saiba que vocês também vão decepcionar muitas pessoas. Não olhe para as pessoas. Porque as pessoas falham. Como nós cantamos, olhando para Cristo. Olhe para Cristo, porque Ele nunca vai falhar com você. Terceira coisa que nós aprendemos nesse versículo é que nós não podemos reagir aos problemas com reclamação. Porque o murmúrio, ele não é capaz de resolver problemas. Pelo contrário, ele só aumenta os problemas. Guarde-se para não falar mal das pessoas pelas costas. Ou de comentar os defeitos, as falhas de fulano. Sabe naquela conversa no almoço? É tão gostoso falar mal dos outros, né? Porque a nossa carne pede. Guarde-se de não fazer isso. Se disponha a procurar essa pessoa, a oferecer ajuda. Não crie mais um problema, mas seja você mesmo a solução para esse problema. Em quarto lugar, nós precisamos buscar resolver os nossos problemas face a face, olho no olho. Porque conversas paralelas, olhares maldosos, bochichos escondidos, eles não são tão eficazes quanto uma conversa franca, uma conversa sincera, bem junto com quem nós julgamos ter um problema. A velha e boa conversa face a face continua sendo o meio de Deus para resolver conflitos na igreja. Que nós busquemos isso, né? Tenhamos coragem de fazer isso. A segunda coisa que acontece nesse texto é a solução dos apóstolos. Olha os versículos 2 até 4. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Graças a Deus, os líderes agiram rápido. Eles perceberam que algo estava acontecendo de errado na igreja. E aí, em razão daquelas reclamações, os 12, aqui é interessante, porque eram 12 apóstolos, Judas traiu Jesus. Ficaram só 11. Mas nós lemos lá em Atos 1 que Judas foi substituído por Matias. Ele foi incluído aos 12. E ele é contado como um dos apóstolos. E eles convocam aquela primeira assembleia extraordinária da igreja.
para que todos os discípulos se reunissem para eles tratarem desse problema. E aí nós vemos que todo mundo ali reunido, os apóstolos dizem 3 coisas. Primeira coisa que eles dizem, versículo 2 ainda. Eles vão dizer, não faz sentido que nós deixemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, não é razoável, não é certo, não é apropriado que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus a fim de servir mesas. A palavra mesa aqui, ela pode significar tanto uma mesa onde você colocava comida, quanto uma mesa onde se colocava e contava e trocava dinheiro. Então, no fim das contas, os apóstolos estavam querendo dizer o seguinte, olha, não faz sentido algum nós termos de parar de pregar para ficar cuidando só de dinheiro. Mas aí, você pode estar começando a pensar, o que será que esses homens querem dizer com essa frase? Será que eles consideram servir mesas como algo inferior a pregar a palavra? Será que eles estavam com preguiça de ajudar os outros e tentaram tirar o corpo fora desse serviço? É óbvio que não, né? Esses homens não estavam desdenhando do serviço administrativo e da ajuda social. Ou eles não estavam valorizando o pregar a palavra como algo muito melhor do que tudo que se faz. Ou muito menos se considerando melhor que os outros. Sabe por quê? Porque eles mesmos estavam servindo mesas. Até esse momento eles estavam fazendo isso. Mas eles também sabiam que a pregação da palavra era algo que não podia ser deixado de lado. O que estava começando a acontecer. Então não era uma questão de dignidade de tarefas, mas questão de chamado de Deus para cada um. Os apóstolos, você vai lembrar que eles foram chamados por Cristo para pregar. E pregar a palavra de Deus. Então a pregação era importante. O próprio Jesus, quando ele citou o Antigo Testamento na tentação do deserto, para Satanás, lembra que ele disse? Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem precisa de pregação da palavra. Lembra quando nós estudamos na semana passada o anjo que havia soltado os apóstolos da prisão? Em Atos 5:20, quando ele liberta aqueles homens, ele dá ordens para eles de anunciar ao povo todas as palavras dessa vida. Então, o papel dos apóstolos era pregar a palavra de Deus para o povo de Deus. Mas eles também sabiam que ajudar quem precisava era algo importante. Eles sabiam que Deus esperava isso da igreja. Mas, perceba que um não podia anular o outro. Precisava de palavra e precisava de ajuda. E os apóstolos não estavam conseguindo fazer os dois da melhor maneira possível. Pensa aqui, se as viúvas estavam sendo esquecidas, imagine a palavra, como estava sendo pregada. Era 50% em cada. Eles não conseguiam fazer com excelência os dois. E algo precisava ser feito. Segunda coisa que eles dizem está no versículo 3. Eles vão dizer, escolham outras pessoas para fazer esse serviço, para servir mesas. Perceba que a solução era a mais óbvia possível. Olha, vamos delegar essa tarefa para outras pessoas. Porque nós não podemos ficar sem palavra e as viúvas precisam de ajuda. Então a nossa função é a pregação, logo que outros cuidem das viúvas. Mas repare aqui que não era para qualquer um que eles iam delegar essa tarefa. Perceba no versículo 3 que ele diz, escolham 7 homens, primeiro, que tenham boa reputação, ou homens de bom testemunho, homens de caráter, homens respeitados pelos outros, homens a quem ninguém pudesse acusar de escândalo. Segundo, deveriam ser homens cheios do Espírito Santo. Então, homens totalmente preenchidos, totalmente controlados pelo Espírito. Homens que buscassem a santidade. Homens que mostravam o fruto do Espírito nas suas vidas. Em terceiro lugar, deveriam ser homens cheios de sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria não é inteligência. Você pode ser um baita cabeção, conhecer muitas coisas em livros, até da Bíblia. Mas sabedoria não é inteligência, somente. Sabedoria é inteligência que funciona na prática. É você conseguir colocar em prática aquilo que você sabe, em momentos de conflito. Homens que eram capazes de resolver problemas e saber administrar conflitos entre pessoas. Eu quero que você pense nisso aqui. Imagine que loucura. Eu quero fazer uma pergunta. Será que se faz necessária alguma qualificação para servir mesas?
Gente, não era só pegar o dinheiro, comprar pão e distribuir entre as viúvas. Talvez o mínimo que alguém precisaria para saber para fazer isso era contas matemáticas, né? O quanto custa o pão, quantos pães eu vou dar para cada viúva. Mas segundo esse texto, nós podemos perceber que sim, para Deus, servir a Deus em qualquer área, para fazer isso é necessário ter vida com Deus. Não é só para pregar a palavra todo domingo que você precisa ter vida com Deus. Mas é também para entregar um pedaço de pão para quem precisa. Não é qualquer um que pode se envolver com a obra de Deus. Não é qualquer um que Deus usa na sua obra. Deus só age por meio de pessoas que vivem perto dele. Pessoas de bom testemunho, pessoas cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Mas você pode estar perguntando por que deveriam ser 7 homens. Alguns estudiosos vão dizer que era porque era um número perfeito, é um número mágico. Mas eu prefiro entender que é o mais simples aqui. Ao que parece, 7 era o número necessário para suprir as necessidades daquelas viúvas. E perceba também, quem é que deveria escolher esses homens? Eram os apóstolos? Bom, eu vou escolher esse, é isso que eles fizeram? Sabe o que eles fazem? Eles jogam para o povo. O problema é da igreja, não é? Então agora vocês vão se mover. Escolham entre vocês. Levantem dos seus lugares. Conheçam uns aos outros. Avaliem quem se encaixa nessas qualificações e façam uma votação. Porque por mais que vocês tenham 20 pessoas, eu só quero que seja 7. Nós só precisamos de 7, não precisamos de mais que isso. Eles tinham que começar a se mover. A terceira coisa que eles dizem no versículo 4 é o seguinte: nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Devotar aqui significa se consagrar, se dedicar, você dar completa atenção a algo. E essa era a função dos apóstolos e essa é a função de todo pastor, ou deveria ser. Oração e palavra. As duas andavam juntas para os apóstolos. Era 50-50%. Uma não acontecia sem a outra. As duas tomavam tempo dos apóstolos. E era para essas duas tarefas que eles iriam entregar o seu tempo e se engajariam. Então servir mesas era algo importante, sim ou não? Sim. Era algo urgente? Sim ou não? Sim. Mas a oração e a pregação da palavra era algo necessário para a vida da igreja. E antes de nós continuarmos, eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante nesse texto aqui. O detalhe é o seguinte. Perceba o final do versículo 2. Quando os apóstolos se referem ao ajudar as viúvas, eles disseram que era o serviço às mesas, certo? Acontece que a palavra usada por eles aqui para se referir a serviço, servir, é a palavra grega diaconia. De onde nós tiramos a palavra, em português, diácono. E esse termo aqui, diaconia, ele se referia ao ato de um garçom da época. Ele encher um copo com vinho de um freguês, de maneira que aquele copo nunca ficasse vazio. Ou seja, um diácono era alguém... agir como diácono ou fazer a diaconia era servir alguém na sua necessidade, aliviar o sofrimento ou a carência de uma pessoa. Em outras palavras, um diácono era um serviçal. Mas o que é surpreendente nesse texto é que quando os apóstolos se referem agora, olha o versículo 4, quando eles dizem, nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Está assim na sua Bíblia? Sabe qual palavra grega eles usam para se referir a ministério? Chute. A mesma. Diaconia. A mesma que eles usaram no versículo 2. Sabe o que isso significa? Que servir mesas e ministrar a palavra faz parte da mesma tarefa. Agir como um garçom. Em outras palavras, os apóstolos serviam a palavra. E a partir daquele momento eles se encarregariam de apenas distribuir a palavra. Enquanto que aqueles 7 que seriam escolhidos distribuiriam o dinheiro. E a palavra aqui é a mesma. Ministério não é algo, preste muito bem atenção nisso, ministério não é algo de quem está à frente, ou de quem prega a palavra. Ministério significa serviço.
Esse é o significado da palavra. O pregador é um ministro da palavra. E ele é um ministro das necessidades espirituais. Mas quem ajuda quem precisa é um ministro das mesas, das necessidades físicas. Algo curioso é que a partir desse momento a igreja passou a ter diáconos, que eram homens que se dedicavam exclusivamente ao serviço social da igreja, para fazer isso aqui, distribuir e servir mesas. O autor britânico John Stott, ele diz que esse texto ilustra um princípio vital para a vida da igreja. Ele diz assim: Deus chama todo o seu povo para o ministério. Repita comigo essa frase. Deus chama todo o seu povo para o ministério. Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes, mas ele chama todos. Isso significa que ministério não é função só do pastor ou de quem participa do louvor na igreja. Ministério é serviço e todos os cristãos são chamados a servir. É isso que Pedro vai dizer lá na sua segunda carta, 2 Pedro 4,10, olha o que Pedro diz. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Cada cristão recebeu de Deus um dom, uma capacitação especial para servir ao corpo de Cristo, que é a igreja. E ele deve usar esse dom para servir a Deus. Porque para Deus nenhum ministério é melhor que o outro. Todos são importantes. Em 1 Coríntios 12, 20 a 23, olha o que Paulo diz. Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Queridos, tanto servir mesas quanto servir a palavra são tarefas honrosas. São tarefas dignas. Pelo menos por duas razões. Pense um pouco comigo. Primeiro, porque os dois são maneiras de servir a Deus e ao povo de Deus. Sim ou não? Quem prega e quem serve mesas, sim. Segundo, porque os dois exigem pessoas espirituais. Nós vimos isso no versículo 3. Não é só quem prega a palavra que tem que ser bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Até para dividir pão, precisava ser alguém assim. Então, para Deus, a única diferença está na forma com que cada ministério assume. Então, cada tarefa vai exigir dons e chamados diferentes, mas todos são importantes. Você quer alguns exemplos disso? Eu vou dar alguns aqui. Sabia que a Bíblia não diz que na igreja nós só devemos ter pregação da palavra e pessoas que cantem músicas? Porque hoje em dia parece que é só isso que tem para fazer na igreja, né? Então, as pessoas, elas se arranham, elas brigam para ter essas duas funções. E acham que servir na igreja é só isso. Mas eu vou dar alguns exemplos. Na Bíblia, Deus nos chama a aconselharmos uns aos outros. E você não precisa ter um ministério oficial. Para sentar com o teu irmão quando ele peca, quando ele precisa de uma orientação, abrir a Bíblia e aconselhar ele. A Bíblia nos chama a visitarmos uns aos outros. Precisa de ministério para visitar? Não precisa. A Bíblia nos chama a orarmos uns pelos outros. Você não precisa nem estar junto com a pessoa para orar por ela. A Bíblia nos chama a evangelizar. Você não precisa ser o evangelista da igreja para evangelizar. A Bíblia nos chama a contribuirmos financeiramente com a obra de Deus. É um serviço, é um ministério. A socorrermos os enfermos. Sabe, talvez, quando a dona Albertina cair da escada, tomara que não caia mais, né? Pegar o carro, buscar ela, você está servindo. A Bíblia nos chama a ampararmos os fracos. Exortarmos aqueles que estão começando a se desviar. Visitar presos. Jesus diz isso. Darmos água aos sedentos. Queridos, tem tanta coisa para fazer na obra de Deus. Tanta. E só o pastor ou o grupo de louvor, eles nunca conseguiriam fazer tudo. E nem devem tentar. Nem devem. Mas nós não podemos esquecer que, sim, Deus chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. Então você foi chamado para servir em alguma área e deve servir. Mas aqueles que são chamados à oração e ao serviço da palavra, eles não podem permitir serem desviados dessa prioridade. Isso significa dizer algumas coisas de maneira prática. Primeiro, é que a tarefa primordial do pastor é a oração e a pregação da palavra.
Preste muito bem atenção nisso. A tarefa primordial do pastor é a oração e a pregação da palavra. Isso fica muito claro no texto. Mas isso demanda tempo. Isso demanda dedicação, concentração, energia, estudo, preparo, dentre tantas outras coisas. E para fazer isso, o pastor precisa ter tempo com Deus. Ele precisa estudar bem. Ele precisa pregar para toda a igreja. Ele precisa aconselhar pessoalmente os membros. Ele precisa treinar líderes, treinar professores, visitar. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como é que um pastor vai fazer isso? Se muitas vezes ele é tão ocupado com questões administrativas. Como será? Perceba aqui que os apóstolos eles não estavam ocupados demais para ministrar. Eles não falaram, a gente não tem tempo para servir mesas. Mas eles estavam preocupados com o ministério errado. Que não era a função deles. E muitos pastores, eles fazem o mesmo hoje em dia. E eu vou generalizar aqui. Mas há uma sobrecarga tremenda sobre os pastores hoje em dia. Há casos em que o pastor acaba fazendo tudo na igreja. Tudo. Tudo. E às vezes é culpa do próprio pastor mesmo. Porque ele quer estar sempre no controle de tudo, quer centralizar todas as coisas nele. Porque não confia nos outros, não quer treinar ninguém. Mas às vezes, também é culpa do próprio povo, que não quer fazer nada. E os dois extremos estão errados. Tanto a centralização quanto deixa para ele fazer. E quando isso acontece, o que vai cair na igreja? Duas coisas. O nível da pregação e do ensino. Por quê? O pastor está passando tempo com estudo? Não, vai ser uma coisa rasa, uma sopinha rala, porque ele não teve tempo de se preparar. Porque está fazendo tantas outras coisas. A segunda coisa que cai é o envolvimento da igreja. Os cristãos não servem por quê? Porque o pastor faz tudo. Por isso nós precisamos compreender que o papel de um pastor é a oração e o ministério da palavra. Isso é importante. Sabe por que é importante? Porque há aquela ideia de que se alguém está orando, ou se essa pessoa passa horas diante de livros, ela não está fazendo, não está produzindo nada de útil. Sim ou não? Tem essa ideia? Você passou o dia inteiro lendo? Não fez nada? Vou contar uma ilustração. É como aquela secretária de um pastor que recebeu uma ligação de um membro. E aí essa pessoa falou, eu gostaria de visitar, preciso conversar com o pastor, ele está por aí, está ocupado. Aí ela fala, só um instantinho, ela vai no escritório do pastor e vê o pastor ajoelhado, orando. Aí ela pega o telefone e fala, olha, pode vir, ele não está fazendo nada, só está orando. Gente, orar é trabalho. E oração é uma das tarefas do pastor. Então, eu vou falar isso, eu estou dentro disso aqui. Se o seu pastor, e o seu pastor sou eu mesmo, não for um homem de oração, a palavra não vai ter virtude nenhuma na boca dele. Esse texto bateu duro em mim, viu? E eu quero desafiar vocês, cobrem de mim uma vida de oração. José, você está orando? Tanto quanto você ensina e estuda, é metade da sua função. Vou usar uma outra ilustração. É como aquela história que o irmão sai pela manhã para trabalhar. E aí ele passa pela casa do pastor. E pela janela ele vê o pastor sentado na frente de um livro estudando. Aí ele fala da janela, só descansando, né, pastor? O pastor vira para ele e fala, não, meu irmão, estou trabalhando. Aí o dia passa, pela tarde aquele irmão volta do trabalho e agora ele vê o pastor no quintal com uma enxada na mão capinando o seu terreno. Trabalhando agora, né, pastor? Não, meu irmão, agora eu estou descansando. O trabalho de um pastor, sabe qual é? É a oração, o estudo e o ensino da palavra. Queridos, cobrem de mim uma vida de estudo e uma vida de ensino. Preparo nas Escrituras. Não se contentem com sopa rala aos domingos e às quartas. Por isso nós precisamos tirar de nós aquela imagem de que pastor, desculpe o termo, mas é um vagabundo. Só porque ele não pega no pesado. Porque orar e estudar dá trabalho. Um bom sermão bíblico, ele não acontece em 3 minutos, quando você põe a Bíblia no micro-ondas e aperta ali. Não é assim que nasce o sermão.
Se nós temos um pastor assim, nós precisamos evitar ao máximo de sobrecarregá-lo com outras funções. Nós não podemos esperar nada mais e nada menos dele do que a função primordial dele, oração e palavra. E isso implica em garantir para ele o melhor ambiente ideal para que isso aconteça. Seja na área financeira, seja na área acadêmica, em cursos, em livros. Você está estudando? Seja dando tempo de preparo, seja ajudando o pastor. Sabe como você pode ajudar o seu pastor? Acabando o culto, entrega um papelzinho para mim, avaliando o sermão. Ah, não posso, não posso julgar. Pode. A sua avaliação, principalmente a crítica. Aquela que fala, você falou muito tempo, você errou essa palavra, eu não concordo com você. É a que mais ajuda. Você pode me ajudar. Me cobrando, avaliando, orando pelo seu pastor durante a semana. E aí isso também traz aplicação para mim. Isso significa que cabe a mim estudar bem, ensinar bem, orar muito, delegar a tarefa para os outros e descentralizar as tarefas da igreja. Um homem chamado Dwight Moody, ele dizia assim: é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. O pastor precisa descentralizar as coisas na igreja. Você viu o culto hoje como está acontecendo? Um fez a abertura, o outro orou, o outro fez o louvor, o outro ministrou. Essa é a ideia. Segunda coisa, como igreja, nós precisamos compreender o papel bíblico de um diácono, que é muito importante. É claro que o texto ele não trata dos diáconos especificamente. Esse texto provavelmente serviu de incentivo para a igreja ter diáconos lá na frente. Mas a ideia dele surgiu aqui. E sabe por que eu digo isso? Porque nós precisamos entender o que é um diácono. Porque hoje em dia há uma má compreensão do que é ser diácono. Porque diácono, segundo a Bíblia, ele é um serviçal, é um mordomo, é um garçom. Não é só um cargo de status ou um cargo em que o camarada tem que vir de terno para a igreja. E aí ele está cumprindo o papel dele de diácono. Mas é principalmente um cargo de serviço social. Preste muito bem atenção nessa frase. Eu quero até que você repita essa frase. Diácono que não serve, automaticamente não é diácono. Sabe por quê? Porque diaconia é serviço. Se o diácono não serve, ele não é diácono. Qualquer outra coisa, mas não é diácono. Um outro problema que surge quando nós não entendemos esse conceito de diaconia é que a gente tende a achar que pregar é mais honroso do que servir mesas na igreja, mas não é. Na igreja não tem hierarquia de importância, competição, né, entre o pastor e o diácono, o presbítero e o diácono. Ambos são importantes, mas eles não são concorrentes. Então nós não devemos pensar que só há utilidade na igreja para aqueles que aparecem à vista de todos. Todo serviço é ministério, nós vimos isso. E todo ministério é importante para Deus. Mas o mais importante de tudo isso, a terceira aplicação é que para servir em qualquer área, é necessário ter vida com Deus. Nós não podemos separar os dois. Tudo que nós fizermos para Deus precisa ser regado com bom testemunho, sermos cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, mas com excelência. Não é só porque todo mundo vai ver que a gente precisa se preparar. Mas até mesmo quando ninguém vai ver, e a menor tarefa deve ser feita com devoção a Deus. Sirva a Deus, tenha vida com Deus, independentemente do que você faça para Ele. Nosso texto termina com o resultado da proposta dos apóstolos. Versículos 5 até 7. Olha o que o texto diz. A proposta agradou a todos. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orarem, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Dois foram os resultados dessa proposta dos apóstolos. Primeiro, que a igreja escolheu e aprovou esses 7 homens. E aí nós vemos, versículos 5 e 6, isso. A proposta agradou a todo mundo, e aí eles elegeram esses homens, lembram? Homens de bom testemunho, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. E aí nós temos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau.
E eles foram apresentados aos apóstolos, os apóstolos oraram por eles e impuseram as mãos, colocaram as mãos sobre eles. Mas aqui uma pergunta interessante. Para que servia essa imposição de mãos? Tem muita gente pedindo para você colocar a mão sobre um objeto, sobre um carro, né, para sei lá o que fazer com isso. Mas pergunto para você, os apóstolos colocarem as mãos sobre esses homens, era para dar algum tipo de poder ou algo espiritual para eles? A resposta está no próprio texto. Esses homens já eram cheios do Espírito Santo. Não era para dar nada para eles, já tinham poder do Espírito. É bem provável que esse gesto aqui significasse um reconhecimento público e uma autorização para que eles servissem naquele ministério. Isso era justamente o que aconteceu no Antigo Testamento. Quando um líder impunha a mão sobre outra pessoa, ele estava autorizando essa pessoa a servir no ministério, como se ela estivesse sendo representada por aquele a quem ele impôs a mão. Outra coisa interessante é que esses 7 homens são de língua grega. Os 7 nomes. Claro que no português a gente não vai conseguir perceber isso, mas os 7 nomes citados são gregos, não são hebraicos. Sabe o que significa? Lembra? Quem é que começou com o murmúrio lá no versículo 1? Quem era que estava reclamando? Os gregos. E sabe quem é que vai servir para resolver o problema? Os gregos. Gente, isso mostra que quando nós vemos um problema surgindo, é Deus nos mostrando que nós mesmos somos a solução para esse problema. Mas o que é legal também é que quem foi que escolheu esses gregos? Quem era a maioria? Os de língua hebraica. E lembra que havia uma rixa, uma divisão entre eles? O Espírito Santo tinha acalmado aquela briga, produzido paz entre os dois povos. E ali Deus derrubou a primeira barreira que se levantou dentro da igreja, com unidade e com paz. O segundo resultado foi que a palavra foi pregada, versículo 7, e a igreja crescia mais ainda. E aí nós lemos que a palavra de Deus era divulgada, ela crescia, ela aumentava, ela se espalhava. E esse crescimento da pregação pôde ser visto pelo fato de o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicar muito. E o que é impressionante, perceba o finalzinho do versículo, é que um grande número de sacerdotes, eram aqueles que serviam no templo. Lembra, semana passada nós vimos quem eram os saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, eles estavam perseguindo a igreja e eles agora estavam se convertendo, obedecendo à fé cristã. A igreja cresceu com tanto poder que até os inimigos dela foi alcançada pelo cristianismo. Queridos, quando nós olhamos para o resultado de tudo o que aconteceu dentro da história da igreja, nós podemos perceber que hoje em dia nós enfrentamos 2 problemas gravíssimos. O primeiro é que há uma tremenda falta de disposição para resolver os problemas que são levantados na igreja. Normalmente, quem aponta um problema, ele não se dispõe a consertar aquele problema. É mais fácil murmurar que ajudar. O segundo problema gravíssimo é que há uma triste mania entre os próprios crentes de decidir as coisas sem orar e sem ter a aprovação dos seus líderes ou do seu pastor. Não é que nós devamos levar todas as nossas decisões para os nossos líderes, mas nós deveríamos consultá-los, pedir conselho, ter autorização, ter imposição de mãos. Isso sem contar de tantas e tantas coisas que nós resolvemos fazer, sem ao menos consultar a vontade de Deus em oração, sem pedir direção, sem pedir ajuda, sem depender dele, aí a gente vai e faz. Aí depois, quando tudo dá errado, o que a gente faz? Bota o joelho no chão e pede ajuda a Deus. Mas aí já é tarde, o erro já foi cometido. Muita coisa, muito problema que nós nos metemos seria resolvido se nós orássemos antes e consultássemos nossos líderes. Sejamos nós mesmos a solução para os problemas da igreja. Pense assim, se Deus colocou em você uma sensibilidade para perceber que há algo errado na igreja, é porque Deus quer te usar para consertar esse estrago. Talvez ninguém mais viu, mas você viu. Então se disponha a servir e ajudar o corpo a se santificar. Mas também que tudo que você faça para Deus seja feito com muita oração e com a aprovação de Deus. Que o nosso serviço seja autorizado pelo Senhor. Que nós possamos nos submeter à autoridade dos líderes. Que nós venhamos a prestar contas a alguém sobre o que nós temos feito para Deus. Eu quero terminar com 2 palavras para nós. A primeira
Eu quero responder aquela pergunta que eu fiz no início. Você lembra qual pergunta que era? Você quer que a nossa igreja cresça? Ou melhor, você sabe o que acontece com uma igreja quando ela cresce? Toda igreja que cresce, primeiro, enfrenta problemas. Segundo, ela prioriza a oração e a palavra. E terceiro, ela se dispõe a servir. Se nós queremos crescer, nós precisamos estar preparados para enfrentar problemas dentro de nós mesmos. Se nós queremos crescer, nós precisamos priorizar a oração e o ministério da palavra. Sem os dois, a igreja cresce deformada e cresce doente. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. E se nós queremos crescer, nós precisamos estar dispostos a servir as mesas das viúvas. Cada um de nós precisa se engajar no serviço a Deus, com o dom que Deus nos deu. O aparecimento de problemas e conflitos na igreja, pensa assim, sempre vai nos proporcionar a possibilidade de perceber coisa que nós não veríamos a olho nu. O problema ajuda nisso. E isso possibilita crescimento, maturidade. Sem contar que nós podemos solucionar todo e qualquer problema com a condução e aprovação de Deus. A segunda palavra de conclusão, eu quero mostrar para você como esse texto se relaciona com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, esse texto aponta para Jesus, aquele que verdadeiramente ajudou os necessitados. O ser mais rico do universo abriu mão da sua glória para se fazer homem e morrer em nosso lugar. Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. 2 Coríntios 8:9. Jesus não só dividiu a sua riqueza conosco. Jesus ficou pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Espiritualmente. Ele nos deu o melhor que ele tinha, a própria vida, para que nós pudéssemos viver. Ele sofreu para que nós pudéssemos ser salvos. E não há doação maior do que essa. Segundo, é importante lembrar que na igreja só não haverá murmuração quando todos nós olharmos juntos para Cristo. Quando Cristo é a nossa causa, as pequenas coisas são resolvidas. Quando nós olharmos para Ele, nós confiarmos nele, nós não vamos nos decepcionar com as pessoas por causa dos problemas ou mal entendidos não resolvidos. E em terceiro lugar, e o mais importante, é que é necessário nós sabermos que Jesus Cristo cumpre cada um dos papéis apresentados nesse texto. Na sua vida e ministério, Jesus foi alguém que priorizou a oração e o ministério da palavra. Você vai lembrar que em vários momentos Jesus parava de fazer tudo o que ele estava fazendo e ia orar com Deus. Cristo passava noites em claro em oração. Marcos 1,35 vai dizer que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. Mas Jesus também priorizou não só a oração, mas como muitos dizem, ele curou muitas pessoas, efetuou milagres, mas não foi isso a prioridade de Cristo. Era pregar a palavra de Deus. E isso foi visto quando os discípulos acharam ele, lá em Marcos 1 ainda, versículo 38. Eles dizem, todo mundo te procura, vamos lá fazer milagre. Jesus disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que eu também pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio para esse mundo para orar, olha que interessante, e para ser um pregador da palavra. Mas ao mesmo tempo Cristo serviu mesas. Jesus lavou os pés dos discípulos. E ele veio para entregar sua vida por nós. Marcos 10,45 diz, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus foi o diácono perfeito. E o que tudo isso significa? Significa que Jesus Cristo é o pastor perfeito para a igreja. Jesus Cristo, ele não para de orar por você. Ele não para de ensinar a palavra para você o tempo todo. E ao mesmo tempo ele te serve em amor. Por mais que seus líderes humanos falhem, Jesus cumpre cabalmente seu ministério. E ele faz isso para nos capacitar a sermos como ele. Não é impossível vivermos dessa maneira. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele disse assim, vós me chamais mestre e Senhor, e fazeis bem porque eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés,
também deveis lavar os pés uns dos outros, pois vos dei exemplo para que façais também vós o mesmo. Queridos, não só aqueles de nós que são líderes precisam imitar Jesus no serviço, mas todos nós que somos crentes. E que essa imitação cause crescimento da palavra de Deus e que isso redunde em crescimento da igreja para a glória dele. Amém?